Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 5 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 25. Propulsão solar. Um iate solar é uma nave espacial com uma grande vela que é empurrada pela luz solar. Embora seja fraco em comparação com as forças a que estamos acostumados, este empurrão pode ser suficiente para propelir a nave para longe do Sol, em uma viagem gratuita, mas muito lenta. Suponha que a espaçonave tenha uma massa de 900 kg e receba um empurrão de 20 newtons. Letra A. Qual é o módulo da aceleração resultante se a nave parte do repouso? Letra B. Que distância ela percorre em um dia? E letra C. Qual é a velocidade no final do dia? O vento solar é a emissão contínua de partículas carregadas proveniente da coroa solar. Essas partículas podem ser elétrons e prótons, além de subpartículas como os neutrinos. É esse vento que exerce força sobre as velas da nave, fazendo com que acelerem no mesmo sentido. Vamos supor que este sentido é o sentido do semi-eixo X positivo. As forças resultantes que atuam sobre a vela têm apenas componente na direção X. Como a força é constante, a aceleração adquirida pela nave também será constante e podemos determinar o seu valor utilizando a segunda lei do movimento de Newton, que diz que a força resultante R é igual à massa vezes a aceleração adquirida. Aplicando a segunda lei de Newton nessa direção, fica o Rx vai ser m vezes Ax. A força resultante, nesse caso é 20 newtons, vai ser igual a massa, 900 kg, vezes a aceleração que queremos. 900 multiplica o Ax, então o Ax vai ser 20 sobre 900, que dá 0,0222 metros por segundo ao quadrado. Das medidas utilizadas, a menos precisa tem dois algarismos significativos. Escrevendo o resultado com essa precisão, ele se torna o Ax vai ser 0,022 metros por segundo ao quadrado. Como a aceleração é constante, o movimento da nave será uniformemente variado e poderemos utilizar a lista de equações válidas para esse tipo de movimento. Vamos considerar que a posição inicial da nave é x0 igual a 0 e que ela parte do repouso, ou seja, o v0x é igual a 0. Para o cálculo da distância percorrida em um dia, precisamos expressar essa medida de tempo em segundos. Então, o t é igual a 1 dia. Para transformar em horas, eu vou multiplicar por 24 horas dividido por 1 dia, que são quantidades equivalentes. Para transformar em minutos, eu vou multiplicar por 60 minutos dividido por 1 hora. E para transformar em segundos, eu vou multiplicar por 60 segundos dividido por 1 minuto. Aí eu posso cancelar o dia, cancelar a hora e cancelar o minuto, vai ficar em segundos. Fazendo as multiplicações aí, dá 86.400 segundos. Se eu escrever esse resultado na notação científica, eu posso escrevê-lo como 8,64 vezes 10 elevado a 4 segundos. A vírgula andou 4 casas para a esquerda e eu multipliquei pela potência 10 elevado a 4. Então, eu posso usar o valor nas duas formas. A posição da nave nesse instante é igual à distância percorrida por ela. Utilizando a segunda equação da lista, o x vai ser o x0, que é 0, mais o v0x, que é 0, vezes o instante, 8,64 vezes 10 elevado a 4, mais 1 sobre 2, vezes a aceleração. Aí a gente vai usar o resultado antes do arredondamento, 0,0222, vezes o instante ao quadrado, 8,64 vezes 10 elevado a 4 elevado ao quadrado. Os primeiros dois termos aí dá 0. Meio vezes 0,0222 dá 0,0111.
E 8,64 ao quadrado dá 74,6 vezes e 10 elevado a 4 elevado ao quadrado, multiplica os expoentes, dá 10 elevado a 8. Fazendo essas multiplicações aí, dos dois números, dá 0,828 vezes 10 elevado a 8 metros. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos e na notação científica, ele se torna, o x vai ser 8,3 vezes 10 elevado a 7 metros. Neste caso, eu andei com a vírgula na casa para a direita e subtraí 1 no expoente da potência. Se quisermos expressar este resultado em quilômetros, o x é 8,3 vezes 10 elevado a 7 metros. Para transformar em quilômetros, eu multiplico por 1 quilômetro, dividido por 10 elevado a 3 metros, 1000 metros, né, que é equivalente a 1 quilômetro. Dessa forma, eu posso cancelar o metro e o resultado vai estar em quilômetros. Então, dá 8,3 vezes. E 10 elevado a 7 dividido por 10 elevado a 3, eu vou subtrair os expoentes, 7 menos 3 dá 4. Então, vezes 10 elevado a 4 quilômetros. Utilizando a primeira equação da lista, vamos determinar a velocidade ao fim de um dia de viagem. Então, o Vx vai ser o V0x, que é 0, mais a aceleração, 0,0222, vezes o instante, 86.400, fazendo essa multiplicação aí dá 1.918 metros por segundo. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos e na notação científica, ele se torna, o Vx vai ser 1,9 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo. Andei com a vírgula 3 casas para a esquerda e multipliquei por 10 elevado a 3. Se quisermos expressar esse resultado em quilômetros por hora, o Vx vai ser 1,9 vezes 10 elevado a 3 metros por segundo. Aí eu multiplico por 3,6 km por hora, dividido por 1 metro por segundo, que são quantidades equivalentes nas duas unidades. Eu posso cancelar o metro por segundo, e fazendo a multiplicação aí dá 6,84 vezes 10 elevado a 3 km por hora. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos na notação científica, ele se torna 6,8 vezes 10 elevado a 3 km por hora. A velocidade da nave estaria próxima a 7.000 km por hora.